Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, por favor, lá em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5. Amém? Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Por que muitos, irmãos, muitos, não são poucos, têm se afastado do caminho do Senhor? E por que muitos também não querem? Eu vou trocar de microfone, porque eu acho que esse microfone está dando eco. Som. E por que muitos não querem servir a Cristo? Muitos estão largando a mão do arado, estão voltando para as velhas práticas. Infelizmente, muitos, não são poucos, irmãos, achando que fazendo isso está agradando a Deus. Não, está agradando a própria carne. Como a própria missionária Cláudia aqui, quando ela leu aqui em Atos, né? Quando fala ali que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens ou por mãos humanas. Esse aí está se referindo, como ela explicou, que esse templo, ela relatou aqui, ela explicou, eu entendi perfeitamente, creio que você também entendeu, que o templo simplesmente somos nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Então essa passagem se refere, irmãos, a imagens de escultura, imagens que pessoas, que homens fazem para as pessoas dobrarem o joelho e adorar. Não é isso. Muitas pessoas falam, mas a Bíblia fala, né, que nós somos, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, colocando assim a igreja, né, como se fosse a igreja, aquele local ali. Você está totalmente errado, você está totalmente errada, meu irmão. Então, quando a gente, por isso que agora nós estamos trazendo aqui sempre uma palavra de ensinamento, porque isso é rico de ensinamento, para que possamos ter entendimento da nossa salvação, irmãos. Para que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor está falando, para que o Senhor venha abrir, né, a nossa mente, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender, ouvir com ouvidos espirituais. E por isso é necessário trazer um culto de libertação com ensinamento da palavra, porque a palavra, ela liberta, ela cura, ela salva, irmãos. Então não pense você, se a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, você agora já está sabendo que não é se referente a isso. Aqui é um lugar de congregar, sim, como Mateus também falou a respeito do templo lá, né, de Jerusalém. Não foi construído um templo? Um templo é um lugar separado, um lugar santo, um lugar de reunião para ali adorar, para invocar o nome do Senhor. E a igreja é para isso, é feita para isso. E é necessário nós congregarmos. Amém? Vamos ver isso na palavra do Senhor? Mateus capítulo 5, versículo, a partir do verso 13. Diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, compreenda isso. Igreja não é para agradar o mundo. Compreenda. Igreja não é para agradar o mundo. Igreja, preste atenção, irmão, é para pregar a verdade para o mundo. E por isso que te persegue, é por isso que falam mal de você,
porque você é sal, e o sal queima. O sal, irmãos, só misericórdia, irmãos, amém. Deus proverá. O sal, meu irmão, vou repetir: igreja não é para agradar o mundo, igreja é para pregar a verdade para o mundo, e por isso que te persegue, é por isso que falam mal de você, porque você é sal, e o sal queima toda a imundícia. Você sabia disso? Queima toda a imundícia do mundo. O sal conserva o que é puro, o que é puro, o que é bom para nos alimentar. Por isso, você se sente injustiçado, você se sente injustiçada. Não desista, continua firme, pois a luz incomoda as trevas. Por onde a luz, as trevas se dissipam. As trevas não suportam quem é luz. Muitos não têm suportado a pressão do mundo e têm se tornado sem sabor. E por isso muitos se tornam escravos do pecado e agora são pisados pelos homens por causa da escravidão, sendo pisado pelos homens. Pessoas debocham, ela era crente, e são várias espécies de tipos de deboche que a pessoa, e às vezes, muitas vezes não é por pessoas falando, mas o próprio diabo, o próprio Satanás usa os secretários dele para te acusar, porque sabe que um dia você esteve na presença do Senhor, sabe muito bem que um dia você congregou na congregação do justo. Agora o diabo está lançando porque você deu brecha, porque você abriu uma porta enorme, e agora ele tem todo o acesso para invadir o templo no qual você abriu para o inimigo entrar, porque o templo, ele pertence a Deus, mas quem tem a chave desse templo é você, e você abriu esse templo para o diabo, irmãos, entrar na tua vida, para o diabo fazer o que ele quiser de agrado na sua vida, destruir a sua vida. Você agora está sendo pisado pelos homens, você está agora sendo escárnio da humanidade, você agora está sendo escárnio do inferno, e o diabo não vê a hora de ganhar, de sucumbir a tua alma, porque você pegou a chave que Deus deu na sua mão e entregou na mão de Satanás. E por isso muitos irmãos não têm suportado. Por isso, irmão, muitos agora vêm para a igreja e não querem ouvir a verdade. Muitos agora vêm para a igreja para ouvir aquilo que agrada a ele, que agrada a ela, mas não quer ouvir aquilo que desagrada a nossa carne, não quer ouvir aquilo que desagrada ao inferno. As pessoas estão compartilhando o inferno, achando que está compartilhando as coisas de Deus. Porque quantas vezes, irmãos, eu tenho batido nessa tecla aqui na igreja. Não somos o dono da verdade, eu repito, mas nós cremos no dono da verdade. Nós temos batido direto aqui nessa tecla em relação a isso. Quantas pessoas vêm para a igreja para ouvir aquilo que agrada a ela, mas não querem ouvir aquilo que afronta, ou melhor, que aquilo que confronta ela. Porque confrontar, como eu já ensinei aqui outras vezes, como nós já pregamos aqui, confrontar não é mal, confrontar é bem, confrontar é conselho, confrontar é você sentar e aconselhar, confrontar é você abraçar, confrontar é você trazer as pessoas para os atos do Senhor. Isso é o confronto da parte de Deus. E Deus tem usado esse ministério para confrontar o pecado. Sim, denunciar o pecado, não massagear o ego. E por isso, irmão, muitas das vezes, poucas pessoas não conseguem ficar, porque só querem ouvir aquilo que agrada o ego dela. Porque muitas das vezes a pessoa pensa, o problema está não é na igreja que está o problema, não, o problema está em você. O problema está na sua vida. O problema está no seu relacionamento com Deus, que você acha que é algum relacionamento. Nem relacionamento tem. E isso o diabo só está prestando atenção. Muitas das vezes Deus permite que isso aconteça. Não permitiu ainda que o diabo venha cirandar a tua vida. Com uma ocasião, o próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo quer cirandar a tua vida. Ele veio me pedir para cirandar a tua vida. E o Pedro falou: Senhor, eu jamais vou lhe abandonar, eu jamais vou negar o teu santo nome.
Você lembra dessa passagem? E o Senhor falou: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante duas vezes você me negará 3 vezes, Pedro. Então, muitas das vezes a pessoa vai dar um tempo: não vou negar, mas é carne pura, não tem mais a essência do Espírito Santo, não busca mais o prazer que há no Senhor, agora ele busca mais, agora quer o prazer que há no mundo. Ah, pastor, mas eu não fico no mundo, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não me prostituo. Mas você está fora, você é conhecedor da palavra de Deus. Se você diz que ama o próximo, está o que fazendo no mundo? Vocês têm que congregar, nós temos que congregar, irmãos. É necessário para a nossa própria salvação. Se nós não congregarmos, congregar o que? Você se reunir, uma reunião entre crentes, entre pessoas que ali professam a mesma fé, pessoas ali que se reúnem, é uma reunião, é uma assembleia, é reunião de homens e mulheres que têm a mesma fé. Quando você começa a sair do meio dessa reunião que tem a mesma fé, não são todos iguais. Muitas das vezes uma tem uma opinião, outra tem outra opinião, mas a fé é uma só. Porque quando você olha para o seu dedo da sua mão, né? São todos iguais? Não. Cada um tem uma função. E para você pegar algo, você depende um do outro. Para você abraçar uma pessoa, para você pegar um garfo, ou seja lá o que for, é necessário. Não são iguais. A mesma coisa cada um de nós. Somos membros de um único corpo, no qual o cabeça é Cristo Jesus. E quando você começa, irmão, a deturpar essa realidade, esse fato para a tua vida, você está a ponto de ser lançado no fogo e cirandado por Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, fica firme, não dá mole, se converta, busque a presença do Senhor, busque enquanto há tempo, enquanto você tem consciência. Irmãos, olha uma realidade que eu vou falar aqui agora. Quantas pessoas, muitas das vezes, esteve na presença do Senhor, e hoje, irmãos, isso é fato, isso é uma realidade, e hoje estão internados, estão em coma, porque sofreram algo, um acidente, mas naquele momento que tinha se afastado do caminho do Senhor. Ou então ficou doente, e agora não se lembra mais das coisas, não tem mais noção do tempo, porque saiu da presença de Deus, brincou com as coisas do Senhor. Presta bem atenção, meu irmão, minha irmã. Não seja surdo para as coisas do Senhor, seja surdo para as coisas do mundo. Não seja cego para as coisas de Deus, seja cego para as coisas do mundo. Abra os olhos para Deus, porque Deus, como foi falado aqui já, é onisciente, onipresente, onipotente. Como os profetas muitas das vezes queria sair da presença do Senhor, como aqueles povos, né, antigos, achava que cada país, que cada lugar, que cada tribo tinha um Deus, e muitas das vezes isso confundia a cabeça de alguns profetas, achando que se saísse de Israel e isso para outro lugar, Deus não ia estar lá. E muitos quase se queimam em relação a Deus por causa disso, por causa da ignorância. Porque agora eles queriam fazer a própria vontade. Um deles nós conhecemos muito bem, que foi Jonas. E tantos outros. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que ficaram reconhecendo verdadeiramente que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não pode, mas Deus pode. Ele está aqui esta noite, Ele está falando contigo, Ele está usando a cada um de nós, cada vaso aqui Ele está usando para você se converter, para você se consertar, para você se acertar com Deus, para você buscar o Senhor enquanto você pode achar, para você parar de brincar, de dizer que é crente. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, por favor, Hebreus, já vamos encerrar. Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo 25. Todos acharam?
Diz assim, irmãos, olha aqui o que Paulo diz aos Hebreus: não deixando a nossa congregação, como é, olha isso, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, meu irmão, minha irmã, olha como naquela época, há mais de 2000 anos atrás, o Paulo já falava isso para os seus discípulos, mandando carta quando não estava pessoalmente. Até em prisão, Paulo mandando carta, alertando, como é o costume de muitos estão se afastando do Senhor. O dia está se aproximando. Esse dia, irmãos, ele estava se referindo tanto à vinda de Cristo. Naquela época, 2000 anos atrás, eles já esperavam a vinda de Cristo. Mas também se refere, irmãos, o quê? Ao nosso tempo aqui nessa terra. Sim, porque o dia vai se aproximando. Todos nós vamos morrer, como foi falado aqui também nesta noite, pelo Mateus. Então, esse dia vai se aproximando, ou na vinda de Cristo, ou no nosso tempo aqui nessa terra. E Paulo orientando a igreja para esse fato, irmãos. Como é costume de algum, deixando a congregação, indo para o mundo, voltando ao quê? Às velhas práticas, e deixando ao Senhor Jesus. Porque muitos estão deixando de congregar, irmãos. Isso aqui é um esboço que eu fiz. Eu mesmo responder. É porque muitos não estão procurando Jesus, estão procurando denominações. Nome de igreja, a mais famosa, a que tem mais revelação, a que não ensina, tudo é liberado. Não é assim que está acontecendo? As pessoas estão procurando isso. Não estão indo para a igreja buscar o conhecimento, buscar a verdade, buscar a palavra que liberta, que cura, que salva. A palavra que liberta, irmão, que cura, que salva. Homem nenhum pode curar. Homem nenhum pode curar. Só Jesus que cura. Ele usa sim o homem, para que o homem venha o que? Ensinar, para que através do ensinamento a pessoa creia. Olha isso, irmãos, como isso é forte. E através da fé a pessoa seja curada. Porque através da fé a pessoa é liberta. Através da fé a pessoa agora ela vai caminhar. Poxa, eu estava querendo morrer, eu estava querendo me matar, mas agora eu vou prosperar, porque a palavra de Deus me garante isso. Porque Jesus, ele é comigo. Mas é através do ensinamento que todos esses milagres acontecem. Não é um passe de mágica. A pessoa bota no lençol, ó, você é feia, agora eu vou fazer um cobre ali, puxa o lençol, você está linda, maravilhosa, toda esticada, né? Não é desse jeito. Às vezes a pessoa pensa que é assim, né? Igreja não é isso, irmãos. Igreja, ela é para falar a verdade. Igreja é para exortar, é para admoestar. Porque a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, ela não quer que ninguém se perca. Porque nós colocamos o título de pastor, eu como pastor, né? Nós temos um título. Mas o verdadeiro pastor, o pastor dos pastores, é Cristo Jesus. Ele orientou a Pedro antes dele ascender aos céus. Ele ficou ali 40 dias, depois que ele morreu e ressuscitou, ele ficou 40 dias e 40 dias, né? Sobre a terra. E ali ele admoestou, aconselhou os discípulos e falou para Pedro, na última conversa, segundo a Bíblia: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Todas as perguntas foram respondidas por Pedro. Sim, Senhor, o Senhor não sabe que eu amo? E ele falou assim: então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Então as ovelhas, meu irmão, você pastor que de repente está me ouvindo, você acha que as ovelhas são suas? Não são não, cuida das ovelhas do Senhor. Senão a mão do Senhor vai pesar sobre a tua vida, pastor. Nós somos também ovelhas, no qual Deus escolheu, colocou essa responsabilidade sobre os nossos ombros. E se você achar que a ovelha é sua, você já está pecando contra Deus. A Bíblia, meu irmão, é muito clara em relação a isso. Aquele que se julga maior é o menor. E aquele que se considera menor é o maior no reino dos céus. As coisas de Deus não é como as coisas da terra, não, irmãos. Temos que compreender isso, temos que entender essas coisas. Deus, ele é espírito, mas ele é verdade. Deus é verdade, irmãos. E a verdade, ela tem que se expor, ela tem que ser falada, ela tem que ser ensinada.
Como que a pessoa vai se formar num advogado, num médico, num doutor, numa psicóloga, seja lá qual for, se não estudar? Como é que você vai ser salvo se você não conhece das coisas de Deus, se você não estuda, se você não aprende, se você não procura entender as coisas de Deus? Amém? Diz mais aqui, ó, no verso 30, aí do Hebreus 10 mesmo, diz assim, ó: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz quem? O Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus do céu. Para encerrarmos, irmãos, olha o que diz aqui no versículo 38 aí do capítulo 10. Diz assim: mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, olha isso, muitos o têm o quê? Deixado as congregações. Muitos têm recuado, muitos têm abandonado a fé. Aí, 38, ó, mas o justo, pastor, eu sou justo, eu sei o que, eu faço as coisas. Mas você não está vivendo pela fé mais. Você não está vivendo pela fé, olha aqui. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Palavra do Senhor. E lá no capítulo 11, mais à frente um pouquinho, lá no verso 6, para encerrarmos: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que merece ser recompensado. Galardoador é que você merece a recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, reconheça isso. Se você está saindo da igreja, está procurando a igreja por causa de nome, se você está procurando a igreja por causa de quantidade de membros, se você está procurando a igreja porque lá o pastor é famoso, se você está procurando a igreja que lá revela a CPF, identidade, revela muitas das vezes até a cueca que o homem usa, para não falar da mulher também. Muitas das vezes as pessoas vão atrás dessas mentiras, desses engodos, dessas fábulas, e falam: não, eu estou agradando a Deus. Não, você não está agradando a Deus. Você está agradando a sua carne, você está agradando a si mesmo. Se você fala que tem fé, então busca, se conserta, se converta. Não basta só o estudo, é necessário a conversão total e completa de você, da nossa alma, de cada um de nós, é estarmos na presença do Senhor. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra desta noite, nesse culto de palavra, de libertação para a tua vida, para a tua alma. E quando você orar ao Senhor, você tem que aprender a pedir perdão. Você tem que aprender, meu irmão, minha irmã, chegar aos pés do Senhor com humildade, sem orgulho. Quebra todo orgulho, como foi o louvor aqui, a respeito do louvor de Naamã, né? Quebra, meu irmão, se quebra diante do Senhor. Se quebra diante da face do Senhor. Confessa ao Senhor os seus pecados. Confessa ao Senhor as suas falhas. Confessa ao Senhor que você depende dele. Confessa ao Senhor que sem ele na tua vida você nada pode fazer. Aí sim você vai fazer a sua oração: Senhor, eu preciso disso, me ajuda, me dá força, eu não sei mais o que fazer. É assim que nós temos que orar. Derrame as suas lágrimas aos pés do Senhor. Muitas das vezes, irmão, você derrama as suas lágrimas aos pés até de um ser humano, de outra pessoa, e não vai resolver nada. Ela nada pode fazer por você. Muitas das vezes a pessoa até te dá um conselho bom, bacana, mas o primordial, irmãos, é você confessar os seus caminhos, a sua vida ao Senhor dos Exércitos. Principalmente você que é conhecedor da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer oração. Um copo com água.